No vídeo de hoje, nós vamos falar de coisas do mal, tipo capitalismo e neoliberalismo, e coisas massa, tipo cyberpunk mercenários. Muito bom, muito bom. Depois da nossa usual sinopse rápida, eu vou dissertar um pouco sobre o cenário sociopolítico em que se encontra Night City, a cidade onde cyberpunk se passa. Vou fazer algumas alusões com algumas desgraças que nós temos no mundo real. E vou tentar provar que cyberpunk se passa nada mais nada menos que no Chile. Então chega aí que hoje o negócio vai ser pedrada. Cyberpunk Mercenários, ou Edge Runners, é um anime futurista lançado em 2022, baseado no jogo Cyberpunk 2077. O desenho conta a história de David Martinez, um jovem sem muita perspectiva de futuro, que após algumas coisas muito problemáticas acontecerem em sua vida, ele decide implantar em seu corpo um aparato militar e em seguida ele começa uma vida de mercenário, enquanto tenta sobreviver naquela cidade. Dito isso, vamos a algumas definições importantes. Na política, neoliberalismo é um conjunto de ideias políticas e econômicas capitalistas que defendem a não participação do Estado na economia, onde deve haver total liberdade de comércio para garantir o crescimento econômico e o desenvolvimento social de um país. Os autores neoliberais afirmam que o Estado é o principal responsável por anomalias no funcionamento do mercado livre, porque seu grande tamanho e atividade constrangem os agentes econômicos privados. Só um adendo que essa definição que eu acabei de ler eu peguei de um dicionário. Vamos comentar um pouco mais agora. O neoliberalismo é como um liberalismo parte 2, talvez adaptado para o novo mundo, entre aspas, pós-século XX, já que o liberalismo em si é um conjunto de ideias bem mais antigo. Da metade do século passado para cá, o ideal neoliberal ganhou muita força e espaço ao redor do globo. E alguns nomes muito importantes que podemos citar, por exemplo, Margaret Thatcher no Reino Unido, Ronald Reagan nos Estados Unidos e, principalmente, para o que nós vamos comentar hoje, Pinochet no governo chileno entre 1973 a 1990. Toda essa galera, gente boa aí que eu acabei de mencionar, foi responsável pela implantação, seja gradual ou abrupta, seja em grande ou pequena escala, de medidas neoliberais em seus determinados países. Eles geralmente tinham contato e em seus governos, como costumavam participar, pessoas que foram da escola de Chicago, ou Chicago Boys, como ficaram comumente conhecidos, que é uma escola de pensamento econômico liberal e de livre mercado, formadora de pensadores a favor desse viés socioeconômico. Inclusive, foi dessa escola que saiu ninguém mais, ninguém menos que esse brother aí que vocês estão vendo na tela. Ok, mas como isso tudo se relaciona com Cyberpunk? Para entender melhor, temos que analisar Night City. É uma cidade onde 1 em cada 1000 pessoas consegue se dar bem na vida. E se ela consegue, é de maneira ilegal ainda por cima. Night City é uma cidade viva, onde tudo parece que foi feito para te engolir, te mastigar e depois cuspir fora sem escrúpulo nenhum. No primeiro episódio podemos perceber o caráter nocivo dessa cidade. Guerras para todo canto, brigas e morte em todo lugar, mas não é só isso. Se olhar com o olho mais afiado, podemos perceber que em Night City tudo é privado. E qual a melhor palavra que define neoliberalismo, bem como capitalismo, senão privatização? Um dos passos obrigatórios para a privatização é o sucateamento do serviço público, que é tão somente um projeto. O bem público é destruído pelo Estado de caráter burguês, assim como pela burguesia em si, para que a ideia do privado seja assimilada à única possibilidade de serviço de qualidade possível. Isso vale para tudo, cara, para tudo, para todo tipo de serviço e todo tipo de bem estatal. A educação, segurança, saúde, tudo é passível de ser destruído a fim de empresas privadas lucrarem cada vez mais.
Em Cyberpunk, vemos muito isso logo no primeiro episódio. A escola do David é privada, moradia é privada, saúde é privada, até o processo de enterrar um defunto ou cremar para ter acesso às cinzas é privado. A cena mais impactante desse primeiro episódio é quando David e a sua mãe passam por um acidente e ficam à beira da morte. Rapidamente, um grupo de pronto-socorro, conhecido como Trauma Team, aparece, mas após verem que aqueles dois caídos ali no chão não são clientes desse plano de saúde privado, eles simplesmente deixam os dois lá para morrer. O cara não tem dinheiro para estudar, o cara não tem dinheiro para viver e, por incrível que pareça, nem dinheiro para morrer ele tem. E não há a existência de um aparato social que o auxilie diante desses problemas. É assim a vida em Night City e é assim a vida no nosso mundo também. A esfera privada força indiretamente o indivíduo a consumir seus serviços. E quem não pode pagar, então, se fode. E como que tudo isso se relaciona com o Chile? Bom, podemos dizer que Night City poderia ser o Chile no futuro, ou o Chile é provavelmente Night City no passado. Em 1973, o militar Augusto Pinochet aplicava um golpe de Estado no governo do então presidente chileno Salvador Allende, que possuía diversos ideais socialistas e de esquerda em tentativa de prática. O Allende morreu no dia do golpe, se recusou a abandonar o palácio chileno enquanto ele era invadido e bombardeado pelos militares. A ditadura de Pinochet durou 17 anos e ficou conhecida, além do seu caráter violento, opressor e sanguinário, ficou conhecida também como o berço do neoliberalismo moderno, ou a primeira tentativa de implementação factual deste modelo. Inclusive, no Chile, nessa época, por lá tava ninguém mais, ninguém menos que esse brother aí que vocês estão vendo na tela. Desse ano pra cá, o povo chileno sofreu muito, mas muito mesmo. As privatizações ocorreram num nível absurdo e desumano, tornando a maioria das pessoas totalmente incapacitadas de ter acesso aos serviços. Pra você ter noção, a água é privada no Chile, cara. Você tem noção do que é isso? Eu respondo pra ti, não, você não tem. Diante disso, o povo chileno mostrou-se sempre ativo e confrontador. Nos últimos anos, então, tivemos diversas manifestações de escala absurdamente grande, denunciando o descontentamento do povo com o modelo vigente na época. São nesses momentos que surgem as ideias e imaginários, por exemplo, do EVAD, do Negro Mata-Pacos e o processo da Marcha Mais Grande del Chile. Foi por conta da destruição neoliberal que o Chile entrou em convulsão social, lá em 2019, por exemplo. Todo mundo lembra daquelas manifestações que pararam a mídia global. E no Brasil, infelizmente, não é tão diferente, cara. A entrada de do presidente Temer no poder em 2016 foi um pontapé inicial para uma série de implementações neoliberais e privatizações de estatais que viriam a acontecer no futuro com o governo Bolsonaro, que nós vimos aí nesses últimos anos. Night City, diferente do Chile, é uma cidade onde o povo parece que não se uniu, onde todos normatizaram e abraçaram o ideal individualista, onde não percebem que o mal que os cerca é acima de tudo estrutural e projetado. O capitalismo, ele tenta sempre desorganizar as massas, ele tenta sempre incentivar esse individualismo. Afinal, um povo que carece de organização é um povo que não revoluciona. A ideia de uma cidade como vilã é tão intensa que na abertura de Mercenários, nas créditos iniciais, aparece uma cena onde uma silhueta dá um tiro na cabeça do David. Essa silhueta não tem rosto e por trás dela a gente vê a cidade Night City. A cidade como estrutura física é a verdadeira vilã? Não necessariamente, mas sim a estrutura sociopolítica da cidade é que vai matar o David. É que vai matar todo mundo. Em Cyberpunk, nós temos a cyberpsicose, que é quando uma pessoa se enche tanto de implantes que ela fica trilouca das ideias. Essa loucura é resultado de algo externo às pessoas, algo que os cerca.
E foi isso que aconteceu com o povo chileno, por exemplo, que resultou na convulsão social que a gente viu. Por fim, só nos resta a ideia certa, não tem para onde correr. O neoliberalismo vai te deixar psicótico.